Hoje, nessa posição, né, Léo? Hoje você, pô, você tem a sua academia, então você tem seus funcionários, seus colaboradores, você tem os seus professores. Como você, não é aquele cara, por exemplo, investidor. Por exemplo, eu decido, me junto com você me chama de sócio, quer dizer, um cara que eu adoro academia, mas você tem um olhar clínico porque você começou lá de baixo e foi, pum, até ser a sua academia. Sim. Você, às vezes, quando olha um professor seu, e às vezes você se vê, você gosta sempre de fazer questão de você puxa o cara e fala assim, cara, dá seu melhor, faz isso. Você tem por exemplo, eu preciso te contar como que você pode, crescer. Você sempre tem trazer essa cultura pra quem tá do seu lado, cara? Hoje eu me vejo do outro lado da moeda, Você exatamente deve ter um olhar isso. mais clínico pra um professor seu e falar assim, você tá cometendo o erro mais básico que um professor pode cometer, velho. Vem cá, é assim que você tem que fazer. Sim, é exatamente isso. Aconteceu essa semana retrasada também, minha academia tava aumentando os professores, a gente sempre faz testes antes com os professores, porque a gente tem um entendimento que é aquilo que eu expliquei agora. Às vezes ele tem muita teoria, mas na prática ele ainda é cru. Mas se ele tem muita teoria, é um cara que pode ficar bom na prática junto à teoria. Às vezes tem um cara que não tem tanta teoria, mas ele é muito bom na prática. Então dá para conciliar tudo isso, fazer com que ele realmente melhore o seu desempenho. E a minha academia, ela tem uma metodologia de trabalho diferente, que são dos meus professores agregado ao meu valor antigo que é exposto ali para os nossos alunos da academia. Então o que acontece? Se eu vejo algum professor, de repente, uma coisa muito básica aqui agora, é o horário de troca de profissionais, render o outro professor. Se o meu professor ele sai às 5 e 1, ele tirou a camiseta e ele saiu da sala e não teve outro professor para render ele. Render esse é aquele cara que... É o 5 e 1, que ele sai 5 horas. Se ele tirou a camiseta 5 e 1 e não tem outro profissional ali, e ele já tirou e deu as costas para a sala... Mesmo quando não tem ninguém, assim, não tem, o combinado é só até as 5, mas ele teve a sensibilidade, cara, não tem ninguém, calma, não chegou outro. O lance do largou a caneta, o cara larga a caneta. Exato, perfeito. Se não tem ninguém, agora tem aluno que precisa o treino, de repente tá no meio do treino de um aluno e o outro professor não chegou para render ele, e ele já tirou a camisa e deu as costas para a sala, tá errado. Entra naquela situação, porra, você não pode fazer um pouquinho mais até o professor chegar porque ele se atrasou no 5 e 6? E aí eu vejo a vontade de todos os professores, realmente, se eles têm aquilo que eu tinha, a gana, a vontade de realmente ser mais, né, do que só aquilo que eu tô sendo pago. Porque a gente sabe que a hora-aula, por exemplo, a hora-aula na minha época era R$5 para eu dar aula em academia. Eu ganhava R$500 em academia. E eu passei até dar aula de spinning, porque a hora-aula era R$24. Eu dei aula de spinning, cara. Você dava aula de spinning Sabe desse tamanho todo, cara? Eu não era tão grande na época, eu tinha o corpo mais definido, tal, tinha uma habilidade, agilidade. O que é tão grande pra você? Você pesava quanto? 95? Não. Cheguei a pesar 84. Pô, na época que eu dava aula, 87. Então, assim, era a época que eu já disputava os campeonatos, mas depois que eu resolvi fazer uma graninha a mais, porque havia a necessidade, de repente, eu ter uma graninha a mais, falar, pô, tá indo tudo no carro, tá indo tudo não sei aonde, eu tô juntando aqui, juntar ali. Sabe, prioridades com dinheiro que às vezes as pessoas não têm? Cara, não consigo imaginar você dando aula de spinning. É que imagina agora. Você tá olhando aí, imaginando na bikezinha lá? Pô, desse tamanho. Mano, e eu colocava eu gravava meu próprio CDzinho, tá? Sério? Eu gravava meu próprio CD, não era pendrive, era um CD, né? E você tinha aquelas músicas, às vezes, mais de... A gente trabalha as intensidades, né? Eu sou profissional de educação física, eu tenho que saber realmente. Né? Independente do spinning, eu poderia não pedalar tão bem como um professor que é muito bom naquilo. Que é pró nisso. Exato, mas eu dava umas aulas boas. Por quê? Porque eu tinha dinâmica, porque eu tinha energia, porque eu tinha vontade de sair de cima da bike, chegar do lado de alguém e falei, pedala mais. E aí, quando eu falava pedala mais para esse aluno, o outro aluno de trás estava pedalando mais também. Então, assim, o pedalar mais não era só para aquele que eu tava do lado, era para todo mundo que tava me escutando, era pra sala de aula toda. E eu voltava pra bike e falava, agora não ficar de pé. Uma perna só. E sabe, fazia uns trampos muito doidos. Com as musiquinhas que eu gostava ainda, eu metia um pouco de uma aula mais tranquila no início, depois vinha numa pauleira mais com rock, depois finalizava numa aula assim, mais uma volta calma. Então eu tinha uma ordem trabalhando em cima do que é o spinning, o que é a parte subida, né, declive, aclive, sempre estimulando o aluno a fazer com que minha aula seja perfeita pra ele, pra aquele momento. É um detalhe que faz muita diferença o lance da música no spinning, né? Muitos, tem que ser meio DJ, né? Não, e aí, porque tem um lance, não adianta começar na pauleira e o cara... sabe o que me deixava mais doido? Quando uma pessoa fala, mano, a aula do Felipe é muito foda. Eu falava, mano, que é zica, tio. Deixava o professor que dava aula com ciúme, tá ligado? O especialista tava... você entendeu? Eu falava, mano, o bagulho é clima, mano, energia, tudo é força, tudo é dinâmica, velho. E sabe o que eu acho legal? Mais o input que eu peguei do fake, eu vou tirando os sucos das lógicas, porque todo sucesso existe uma lógica no caos das pessoas que performam acima do padrão.
quando você falou assim, cara, fui até dar aula de spinning. Eu faço muita bike indoor, velho. Treino pra triatlo, então treino muito indoor. Sim. Mas você foi pra um esporte, por exemplo, que é meio às vezes oposto. Você precisa é grandão, porra, pesado. Pô, fisiculturismo. Mas é aquela... Quanta gente, Fê, aí, exportando pra realidade de cada um, às vezes tem vergonha de fazer algo... Porque, sabe, tem um ego grande e o bolso fica pequeno, cara. Tem muita gente que às vezes podia ter o seu tamanho e fala assim, pô, eu vou dar aula de spinning? Meteu uma marra, né? É. Você acredita que não tem muita gente que às vezes não deixa o ego fazer o cara às vezes recomeçar ou fazer algo que pra outros ia ser aquela coisa, puta, mas o que o outro vai pensar de mim, isso, aquilo? Com certeza, é aquela pessoa que acaba se inibindo porque os fatores externos vão mostrar pra ela que, de repente, ela pode se sentir mal. Que é exatamente isso que você disse. Pô, o que vão achar de mim se eu começar a dar aula de spinning? Você entendeu? Então, vai bloquear o meu bolso, que foi o que você falou agora. De repente, você podia estar com o bolso um pouquinho melhor. Ninguém paga tuas contas. Exato, mas aquele bloqueio tirou esse trampo seu. Né? Não deixou você evoluir, por exemplo. Quando eu fazia, às vezes, pegava e falava, vamos dar aula de hidroginástica. Pra tiozinho, não importa. Se tiver faltando professor, eu vou lá, vou mandar aqui, ó. Meti o louco. Mas era a melhor aula, tinha que ser a melhor aula. Porque era eu que tava fazendo a parada, entendeu? Então, assim, e dentro de mim, sempre aquele medo de passar aquele... Puta, eu devo ser um babaca, né? Mas eu sou um babaca com vontade. Tá ligado? É diferente de você ser um babaca, né? Você é um babaca com vontade.